ensinadas pela doutrina calvinista, né? Lembrando que eu não falo contra pessoas, tá bom? Eu espero que Deus continue abençoando os calvinistas, enfim. Eu não falo contra pessoas, eu falo com relação à doutrina, não contra pessoas. Então eu vou deixar algumas lógicas, né? E peço que você pesquise, examine, para ver se o que eu estou falando é verdade ou não. Eu não tenho interesse algum que você tome por verdade sem antes pesquisar, ok? Eu só peço que você pesquise e examine por conta própria, sem influência de terceiros, de denominações, certo? Né? Então essa doutrina que coloca a sua salvação em risco, ou seja, a doutrina que interfere na soteriologia é o estudo da salvação, é o entendimento do âmbito salvífico. Então, essa doutrina que pode fazer com que você perca a salvação, ela não é simplesmente algo que diverge dentro da teologia, ela não é apenas uma heresia. Ela é uma doutrina diabólica. Então não existem apenas as correntes arminiana, calvinista e etc. Certo? É preciso entender isso aí. Então hoje, eu não defendo a teologia molinista, nem arminiana, nem calvinista. Se você me perguntar qual a teologia que eu defendo, eu vou responder o seguinte: eu defendo a teologia biblista. Pronto, biblista. Se você quiser ter esse rótulo para você também, ok. Ou se você não quiser concordar que isso seja um rótulo, ou sei lá, etc., tanto faz, né? Então, esse vídeo vai ajudar muito você que não concorda com as heresias ensinadas pela doutrina calvinista, né? Lembrando que eu não falo contra pessoas, tá bom? Eu espero que Deus continue abençoando os calvinistas, enfim. Eu não falo contra pessoas, eu falo com relação à doutrina, não contra pessoas. Então eu vou deixar algumas lógicas, né? E peço que você pesquise, examine. E do canal Resistência, juntamente com meu amigo e irmão Marcos Lopes. E o nosso objetivo é fazer a refutação de heresias que vêm surgindo nos nossos dias. E nós precisamos compreender que nesses últimos tempos o calvinismo, a doutrina reformada, codenominada ela vem sofrendo muitos ataques. Agora, a questão interessante é que são ataques infundados. São ataques não provados pelas Escrituras. Nós percebemos que alguns homens dos nossos dias, de vertente arminiana, de pensamento humanista, que colocam o homem acima de Deus, como que tendo a capacidade de tomar a decisão final com relação à sua salvação, eles vêm trazendo uma visão calvinista bastante ignorante. Uma das coisas que se deve em primeira mão compreender é que quando vai se atacar uma cosmovisão, é preciso ter o conhecimento dessa cosmovisão. Nós vamos iniciar uma sessão de refutação às heresias que valem como ataque contra o calvinismo com a pessoa do senhor Harry Alves. Ele tem gravado alguns vídeos e eu gostaria de mostrar algumas incoerências da parte dele. Tem ocasiões em que ele inicia os seus vídeos dizendo que ele é professor de uma teologia livre de qualquer e toda influência. Mas nós observamos que isso não é possível. Se ele é um arminiano e defende as doutrinas
arminianas, como é que a sua teologia não tem influências? Eu acho isso um tanto hipócrita e ignorante. Ele é um arminiano declarado, diz que não, mas quando você ouve ele falar, ele defende as doutrinas arminianas. Então o que vale não é o confessar dos lábios, mas sim a prática. Ele defende a doutrina arminiana, portanto, é um arminiano. E ele entra em uma variedade grande de contradições. Por exemplo, quando ele quer se justificar nos seus vídeos, e ele diz que o ataque dele não é aos calvinistas. Ele não faz um ataque a pessoas, mas a doutrina. E em outros vídeos ele diz que a doutrina calvinista é uma doutrina diabólica. Perceba que não é uma forma muito cortês de lidar com pessoas e nem com doutrinas. Porque para ser coerente, como nós, os calvinistas, procuramos ser, como nós entendemos? Nós entendemos que as doutrinas que o senhor Harry Alves professa e propaga pela internet são doutrinas heréticas. E como é que nós vemos a pessoa dele? Como um herege. Nós observamos ele como um dos falsos profetas dos nossos dias. Em menor grau, é claro, por enquanto, porque ele não é tão relevante quanto os falsos profetas maiores do nosso país, por exemplo, como Silas Malafaia, R.R. Soares, Valdemiro Santiago, Agenor Duque, Edir Macedo. Ele não é ainda tão relevante quanto esses outros falsos profetas do nosso país. Mas ele é um deles, que ele também tem carregado com a sua teologia e com as suas doutrinas grande multidão ao erro, à decadência espiritual. Então, ele é uma pessoa que tem atacado as doutrinas calvinistas, mas na sua fala ele considera os calvinistas. Isso não é um absurdo? Por exemplo, é como se você chegasse em alguém e dissesse assim: fulano, eu considero muito você boa pessoa, de boa índole, bom caráter, bom cristão, mas tudo que você professa com relação à fé é diabólico. O que você acharia de uma pessoa que diz uma coisa dessas? Uma incoerência profunda como essa. Eu penso que isso é um absurdo. Para ser coerente, ele teria que ser um pensador livre e dizer o que realmente ele pensa. Porque nós, calvinistas de pensamento reformado, nós dizemos aquilo que nós pensamos, pautados nas Escrituras. E naturalmente que ele, como professa doutrinas heréticas, nós o vemos como um herege. É isso que nós procuramos fazer. Nós agimos coerentemente. Não temos por que primeiro nos desculpar para depois atacar. Isso não é honesto, isto é ilógico, que ele fala muito de lógica, mas acertadamente não tem noção do que isso é. Por isso nós vamos começar uma sessão de refutação de suas doutrinas heréticas e provaremos biblicamente que ele é um herege dos nossos dias, porque quem profere heresias necessariamente deve ser chamado de herege. Nós vamos encerrar essa introdução, esse início de trabalho com essa fala, e posteriormente nós vamos desmascarar as suas falsas doutrinas e provar biblicamente que
a doutrina calvinista de pensamento reformado é o que se aproxima mais das Escrituras Sagradas.